Malaquias capítulo 3, verso 13. Quem achou, diga eu. Malaquias 3,13 diz assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos aqueles que desafiam a Deus. Quero falar nessa noite sobre uma pergunta: vale a pena ser fiel a Deus? Vale a pena ser fiel a Deus? Um dia, a apresentadora de TV, Oprah Winfrey, ela estava apresentando o programa dela, ela estava entrevistando um dos maiores atores do mundo, chamado Robert De Niro. E o Robert De Niro estava sentado lá, e ela fez a seguinte pergunta para o De Niro: De Niro, se Deus entrasse agora por aquela porta, o que seria a primeira coisa que você diria para ele? Ele disse assim: eu ia apontar meu dedo na cara dele e eu ia dizer assim: o Senhor tem muita coisa que nos explicar, viu? Esse é o sentimento de muita gente, não somente da sociedade, mas dentro da igreja. Muitas pessoas falam: não, ok, Deus é bom. Não, tá, Deus mandou o filho dele, eu sei. Eu sei que Deus em sua essência é bom. Só que é complicado confiar, é complicado depender. E muita gente, em momentos mais fragilizados da vida, chega a lançar essa pergunta: será que vale a pena ser fiel a Deus? Eu li outro dia uma notícia de um romeno, um homem na Romênia, que ele processou Deus por prejuízos morais e financeiros. E aí o processo não deu andamento porque o tribunal não conseguiu achar o endereço de Deus para enviar a petição para ele. Eu fico imaginando, gente, você acha que tem gente que te entende mal? Imagine Deus. Você acha que tem gente que te compreende mal? Imagine Deus. Se Deus manda verão, o povo que gosta de inverno fica triste. Se Deus manda A, todo mundo queria o B. O mais incompreendido ser do universo é o próprio Deus. E daí, chega momentos na vida que a gente fala assim: está valendo a pena? Você sabe qual é o número de pessoas que são ex-evangélicos no Brasil? É um número muito grande, de mais de 20 milhões de pessoas. Muitos desses são ex-evangélicos, sabe por quê? Porque um dia estavam na igreja, um dia serviam a Deus, mas um dia disseram: quer saber? Não está valendo a pena. Olha a vida do povo aí fora, não está valendo a pena. O povo peca e prospera. Olha a minha vida, estou aqui, estou na igreja, faço tudo que mandam. O pastor, aí começa as teorias da conspiração. O pastor beneficia uma meia dúzia, e a gente que não é do grupinho não tem acesso a nada, e a nossa vida só piora. Quer saber? Aí criou-se uma nova raça. Não olha para a pessoa do lado não, senão ela vai saber que a gente está falando dela. Criou-se uma nova raça. Sabe que raça que é agora? Eu sou de Deus, mas eu sou de Deus em casa. É uma raça, né, que ainda não foi dado nome para elas. É um dedo que não quer ficar ligado à mão. É um fio de cabelo que quer viver sozinho, fora do corpo, né? É um olho. Quem gostaria de encontrar um olho no chão assim? Bem lindo, te olhando e piscando. Hein? É isso que muita gente se tornou, uma coisa esquisita. Por quê? Porque chegaram à conclusão que não está valendo muito a pena. Por que as pessoas têm esses pensamentos de decepção com Deus? Primeiro, se decepcionam com Deus por não conhecê-lo. Muitas pessoas não sabem quem é Deus. Então, por exemplo, acham que Deus é corpo de bombeiro. Deus é um cara que
Eu ligo para ele quando estiver pegando fogo no meu casamento, quando tiver um incêndio na vida dos meus filhos. Deus não é corpo de bombeiro. Tem gente que acha que Deus é o gênio da lâmpada. Senhor, eu te esfrego, faço um carinho e eu te faço 3 pedidos. Eu faço a minha parte, o Senhor faz a sua. É uma meritocracia. Não é assim. Tem gente que acha que Deus é um bom velhinho, sentado no trono, bem lesado, né? Bem abobado, deixando o pau quebrar aqui embaixo, não sabe de nada. Não. Tem gente que acha que Deus é um garçom. Tem gente que acha que Deus é um general. Tem gente que acha que Deus é um alienado. Pôs isso tudo para funcionar e saiu de férias para o Havaí. Tem gente que acha que ele é um cara parcial, beneficia uns e não outros. Tem alguns que acham que ele é mentiroso. Tem muitos que acham que ele é o pai terrestre. Quando a gente fala pai, não tem jeito, gente. A nossa mente remete logo para o nosso pai da terra. E aí você pensa que o pai do céu é como seu pai da terra. Mas o que é Deus? Deus é santo e Deus é justo. Deus é santo e Deus é justo. E na sua justiça e na sua santidade, Ele não tem que dar explicação para ninguém. Nós podemos cobrar dele o que for, mas ele não tem que dar explicação para ninguém. Deus é Deus. Se você relacionar com Ele de uma outra forma, você vai se decepcionar com Ele. Primeiro motivo que as pessoas se decepcionam com Deus é por isso, se relacionam com Ele sem conhecê-lo. Segundo, porque se decepcionam com Deus porque não entende a vida. Não entende a vida. Gente, a vida não é Deus. A vida não é Deus. Quando Deus criou o mundo e colocou a gente aqui, Ele tinha um plano. Esse plano foi estragado pelo próprio homem. E a vida, que não é Deus, se tornou complicada. Não é Deus que é complicado. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu, muito especial, que a filhinha dele está há 60 dias internada. A filhinha tem 2 anos, chama Sofia. Ela está com meningite aguda, está entre a vida e a morte, e ele é crente. E eu falei com ele: agora você precisa de pôr para fora tudo que você crê. Aí você diz assim: mas isso não é justo. Ela é uma menininha da igreja, ela cantava as musiquinhas do louvor. Cara, a vida é uma coisa, Deus é outra. Você está misturando as duas. A vida se tornou difícil por causa do pecado, mas confundir a vida com Deus vai pifar a sua cabeça. Não vai dar certo. Nós precisamos entender que a vida como ela é, a vida é bela, viver é bom. Mas dizer que a vida e Deus são uma coisa só, é engraçado que eu nunca vi uma pessoa curtindo a vida e dizendo assim: Deus, por que o Senhor deixou? Nunca vi a pessoa comendo uma picanha com gordura. Quem gosta com gordura? Agora que eu vou revelar. Quem gosta mais do pão de alho do que da picanha? Pobre de verdade, ele confirma a suspeita. Eu chego no churrasco, gente, eu fico olhando para o pão assim. Eles me oferecendo carne, eu fico assim: não, eu tenho meu amor ali, eu quero pão. Ei, nunca vi uma pessoa no churrasco falando: Deus, por que o Senhor permitiu esse pão com alho tão maravilhoso? Mas a pessoa perde o emprego, o que ela fala? Deus, cadê o Senhor? Eu tenho sido fiel. Deus, por que essa doença veio? Deus, essa luta no meu casamento. Deus, você está confundindo Deus com a vida. Por exemplo, eu estava vindo para cá agora, estava caindo umas gotas d'água. Não estava chovendo só sobre salvos. Deus manda dizer que vai chover só na casa dos crentes. Receba. Não, chove na casa do crente e do não crente. O presidente que vier vai ser presidente de todo mundo. Não adianta falar que não é. Não adianta falar que não é. Nós vamos ter que enfrentar tudo, mas temos que separar Deus da vida. Muita gente está decepcionada com Deus porque trata a vida como se fosse Deus. Não é.
Terceiro motivo que as pessoas se decepcionam com Deus, pelas formas de Deus agir. Gente, se tem uma pessoa esquisita, é Deus. Lucinha, você não pode falar isso não. Ups, já falei. Vou te dar um exemplo. Tem 5 curas de cego na Bíblia. 5 curas de cego Jesus curou. Nenhum ele curou igual. Um ele fez assim, fez um catarro, passou no outro. No outro ele falou assim, vai se lavar. No outro ele falou, veja. No outro era 2 cegos, ele falou, vocês creem? Então receba. Jesus, ele é esquisito. Então você que está sentado aqui hoje, eu não estou dizendo que eu acho, eu estou dizendo você vai se decepcionar com Deus pelos meios dele. Deus não vai fazer do jeito que vossa majestade quer. Moça que está me assistindo aqui, Deus não vai fazer um rapaz chegar de cavalo branco. Oi, você é meu amor, eu sou o seu Richard Gere, e você é a minha linda mulher. Aí, make my breath away. Tum, 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 tum. Não vai ter isso. Iludida, querida, volta para o chão, amor. Deus vai mandar, sabe o quê? Mesma coisa que mandou para minha mulher. Um cara que eu não sabia falar, ela praticamente me pegou no mato. Eu não sabia combinar uma roupa. Eu fui saber que tinha que escovar dente, essas coisas, foi com ela. Ei, mulher está querendo homem pronto. Não tem nem homem mais ou menos que dirá homem pronto. A Patrícia foi trabalhando comigo, foi me ensinando, e hoje eu estou aqui, essa casquinha. Investimento de 28 anos, 28 não, contando o tempo de namoro, tem 30 anos que essa mulher está sofrendo comigo. E eu estou falando sofrendo, eu sei o que eu estou falando. Eu dei e dou trabalho, porque ela tem que me ensinar mesmo. Oi. As formas de Deus agir não são, não, mas eu queria a história de amor da minha amiga. Você está louca? Você está louca? Ai, mas um amigo meu falou comigo, sabe o que eu estou querendo, pastor? Mandar um relógio para Deus, porque Deus não faz nada na hora que eu quero. Fala comigo, kairos. Kairos significa no grego o tempo de Deus. Mas nós não estamos no kairos, nós estamos no cronos. Cronos é isso aqui, ó, 24 horas. Deus faz as coisas no kairos ou no cronos? No kairos. E nós queremos enfiar ele no cronos. Não vai dar. E aí a gente faz o quê? Se entristece com Deus. O que mais? Decepcionamos com Deus por causa do não cumprimento das suas promessas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tudo desse certo na vida de todo crente, todo mundo converteria. Porque todo mundo ia ver que tudo dá certo na vida de crente. Então eu oro. Eu creio em cura, creio. Eu declaro milagre, declaro. Mas eu não sou uma pessoa que acho que Deus tem a obrigação de fazer tudo que eu estou mandando ou pedindo Ele para fazer. Eu entendo que Ele é o Senhor e Ele é soberano. Ele pode fazer, por exemplo, quer ver? Olha a situação de Deus. Vamos supor que eu pego uma doença hoje, e aí Deus me cura. Mas um dia eu vou pegar alguma doença que eu não vou ter cura, porque se eu também não pegar alguma coisa para eu morrer, eu vou para o céu como? Ah, não, pastor, tem atropelamento. Olha aí. Você pode, eu vou falando aqui, você escolhe aí sua opção. Tem bala perdida, vai escolhendo aí, amores. Sequestro, olha que coisa boa, um sequestro, que no final eles dão dinheiro. Se acontecer qualquer coisa dessa conosco, aí que a gente fala, Deus, não vale a pena te servir. Deus está lascado, gente, porque o que Ele fizer, nós vamos ficar tristes. Eu vi uma família ficar decepcionada com Deus, porque o pai de 92 anos morreu. Eu falei, gente, 92... Eu sei que vocês amavam ele muito, mas ele viveu bem.
Não, Deus não podia ter deixado, não podia. Eu falei, não tenho o que falar, não tenho o que falar. Muitas pessoas acham isso. Eles querem de Deus mais do que Ele prometeu dar. Querem uma perfeição na vida que Deus não prometeu para a gente. Lucinha, então fala para mim qual que é a vantagem de servir a Deus. Te falo agora. O cristão e o não cristão vivem as mesmas coisas. Mesma luta. Mesmo problema, gente. Tudo igual. Diferença, que nós temos Cristo caminhando conosco o tempo todo. Jesus está conosco em qualquer situação. Então das duas uma, ou Jesus te dá vitória no que você está vivendo, ou Ele caminha com você e te dá força para você suportar até o fim. Sozinho nós não vamos ficar não. Ele disse, eu estou convosco todos os dias. Quinto motivo que as pessoas decepcionam com Deus. As pessoas se decepcionam com Deus porque confundem Deus com a igreja ou com os servos dele. Tem muita gente triste com Deus porque confundiu Deus com o servo dele. Uma jovem foi na minha caravana para Israel e ela me contou, isso já tem alguns anos. Pastor, uma vez eu comprei uma caravana para Israel e a pessoa passou a perna em mim e tomou o dinheiro. E foi uma luta para eu não achar que todo pastor era ladrão, que todo líder era ladrão. É difícil mesmo. Acontece uma coisa dessa, a sua tendência é falar assim, aí Deus, cadê o Senhor? A igreja não me visitou quando eu precisava, ninguém da igreja se manifestou, todo mundo preocupado com política, enquanto eu estou aqui sofrendo. Ei, Deus está dizendo para mim e para você, Ele não é o povo dele é imperfeito. Os servos dele, os pastores, gente, quando eu olho para nós que estamos aqui no altar, eu vou dizer para você, eu falo com a minha esposa direto, eu acho que Deus, Ele tem mania de escolher os menos capacitados, e coloca a gente aqui exatamente para todo mundo falar assim, se Deus está fazendo alguma coisa na vida desse estrupício, Ele faz através da vida de qualquer um. Vocês não estão entendendo, gente, o cara simples que está falando aqui em cima, vocês não estão entendendo o fazedor de número 1 e número 2 que eu sou, igual você não está entendendo, mas muitas vezes a gente quer ficar triste, porque a gente confunde Deus com a casa dele. Gente, igreja sempre tem problema, os 12 apóstolos eram um querendo puxar a perna do outro, era uma confusão. Se nos 12 apóstolos, com Jesus fisicamente, era uma confusão, e hoje, milhares de pessoas, você tem que entender que problemas haverão na igreja, mas as pessoas querem perfeição da casa de Deus, e aí no final das contas, descontam em quem? No Senhor, desconta no Senhor. Então o que a gente tem que fazer, para combater essa tendência de se decepcionar com Deus? Primeiro, nunca confunda Deus com a vida, ou com o pastor, ou com sua esposa, ou com nada disso. Nunca. Eu não sou meu carro, eu não sou minha casa, eu não sou meu tênis. Deus é Deus. Saiba separar as coisas. Estamos vivendo num tempo e num mundo onde a gente está sujeito a tudo. Outro dia um amigo querido nosso estava sentado ali, pastor Sérgio, hoje já está com o Senhor. Nosso coração espatifou de tristeza. Um jovem pastor. E aí nós vamos culpar Deus? Só morre quem está vivo. Se você está aqui vivo, eu tenho uma notícia para te dar. Nós todo mundo estamos com a senha na mão, a gente só não sabe quando que vai chamar nosso número. Aí olha a luta de Deus. Se você viver pouco, ai, Deus levou tão cedo, que absurdo. Se você vive muito, vai chegando a hora de morrer, vai ficando mais velho, aí vai entrando em parafuso. Ai, porque eu não aguento andar mais, eu não aguento falar mais, eu não sei nem para que eu estou nessa vida. O que Deus fizer está ruim, gente. Se Deus te der muitos anos de vida, eu atendi um homem e falou comigo, pastor, não sei nem para que eu estou aqui. Eu falei, porque Deus te deu longevidade, para você ver seus netos, para você ver sua geração. Ah, eu não queria isso não.
para não conseguir sentir o gosto de uma comida, para não conseguir ter uma relação com a minha esposa. Falei, eu quero, e eu vou ser do tipo Abraão, eu vou. Me dá milagre aí, Jesus. Quem aqui dos homens aí vai ser daqueles para cima, vaso de glória? Deixa eu ver. Não tem negócio de ficar velho não. Pode virar o presidente que vier, pode vir a bolsa, o dólar, pode vir em pandemia, o Satanás pelado, o que quiser. Nós vamos continuar firme nas promessas, amém? Então saiba disso, a vida ficou imperfeita por causa do pecado, não é por causa de Deus. Deus é a solução, Deus não é o problema. Ai pastor, mas por que quando a criança nasce doente? Gente, a vida é uma coisa, Deus é outra. Mas eu tenho uma notícia para te dar, nós estamos para ver chegar o dia onde tudo vai ficar perfeito. Não vai ter doença, não vai ter lágrima, não vai ter cansaço, não vai ter eleição, não vai ter choro, não vai ter depressão, ansiedade, não vai ter insônia, não vai ter conta. Ai, vai ser olhar para Satanás e fazer assim, ó, leva suas contas para o inferno, cobra lá dos seus demônios agora. Quem sonha com esse dia? O apóstolo Paulo dizia, sabe o que? É melhor partir e estar com Cristo, mas por amor de vós, eu vou permanecer. Deixa eu te falar uma coisa, sabe que dia você começa a viver a vida bem vivida? Sabe que dia você acha a resposta para essa pergunta aqui? No dia que você começa a cumprir o seu propósito na sua geração. É nesse dia que você começa a viver. É no dia que você entende que você não está aqui só para pagar boleto, é para continuar, é para ir para frente, é para transformar a vida de pessoas. Porque se for olhar, gente, é melhor a gente morrer. O ideal era, converteu, morre, converteu, morre, converteu. A gente podia ter um monte de caixão aqui, a pessoa já ia convertendo e caindo. Hã? Por que não é assim? Por que a gente fica nessa terra lazarenta? Porque nós temos que mostrar esse Deus para outras pessoas também. E nós vamos mostrar para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso Brasil. Segunda coisa que a gente tem que fazer é lançar nossa fé totalmente em Deus. Gente, eu prefiro errar por acreditar demais do que por acreditar de menos. Eu sou daquela pessoa que eu prefiro, está tudo dando errado, está tudo apontando que vai dar errado, ok, mas eu continuo crendo. Porque eu tenho vergonha de pensar que uma coisa, vamos supor, minha vida financeira vai dar certo, eu ganho muito dinheiro, mas eu não acreditava nisso. Se eu não acreditava, eu fico até com vergonha, porque na hora que o milagre vem, eu falo assim, mas nem eu cria, eu não tenho nem como dar glória a Deus, eu não tinha nem fé para pedir. Ei, eu prefiro ser um bobão, um otário, que um dia chega no céu e Jesus fala comigo assim, nossa, você é muito tonto, você acreditava nas coisas mais impossíveis. Eu prefiro ser esse, do que ser esse que fica com a calculadora na mão o tempo todo, fazendo cálculo. Não, vezes 9, sobe 3, não vai dar. É Filipe, quando Jesus falou, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta multidão? Jesus falou, só cala a boca e me dá tudo aí. Jesus hoje está dizendo para mim e para você, Ele não precisa de muito, Ele precisa que você coloque o pouco que tem na mão dEle, e o mais Ele vai fazer. Nós não temos que fazer o papel de Deus, nós só temos que colocar nossa pouca fé nele. Terceiro, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Quando você se sentir injustiçado, e quando a vida parecer sem sentido, e quando você falar assim, não está valendo a pena servir a Deus, lembra de Jesus. Jesus, gente, fez tudo o que o Pai mandou, obedeceu todos os mandamentos de Deus, e o que ele ganhou como recompensa? Uma cruz. Uma cruz. Há uns 5, 6 dias atrás, eu estava no jardim do Getsemane, lá em Jerusalém, e eu preguei para
pessoal que foi comigo, 100 pessoas, falei, gente, olha, foi aqui que ele chorou, menos de 24 horas antes dele morrer, e falou assim, pai, se tiver jeito, me livra dessa. E o pai falou, não tem jeito, você vai ter que chupar essa manga aí. E ele teve que encarar a morte. Gente, quando a gente acha que a gente está vivendo alguma injustiça, basta olhar para a cruz. Porque eu e você, algum pecado e alguma coisa, nós temos de zica na nossa vida, sim ou não? Eu não sei você, mas eu tenho. Eu tenho, não me investiga não. Não me investiga não que vai descobrir. Não caça pecado meu não que tem. Ei! Estou falando aqui com gente que é ser humano normal. Tem alguém aqui que é ser humano? Não estou pregando para anjo não. Não estou pregando para querubim, para surubim. Não estou pregando para... Eu estou pregando para a gente, ser humano, que tem luta. E o diabo, Satanás, ele gosta de vir no nosso ouvido e falar assim, mas está valendo a pena ser fiel a Deus? Está valendo a pena? Olha para Jesus, olha para Ele, não tira os seus olhos dele. Ninguém sofreu injustiça maior do que Ele. Conta-se a história, né? Piada. Que um dia houve uma grande inundação no mundo. E um bombeiro do corpo de bombeiros foi salvando as pessoas. Foi salvando. Quando ele salvou a última pessoa, que ele colocou ela no helicóptero, ele mesmo afogou e morreu. Aí ele chegou no céu. Quando ele chegou no céu, ele chamou lá os apóstolos, falou, gente, eu sou o bombeiro que fiz o maior ato de bravura lá na terra, os presidentes das nações estão falando de mim, a minha família está sendo entrevistada, o meu nome aparece toda hora nos maiores canais de TV e da internet, eu queria contar a minha história para o povo do céu todo. Aí o apóstolo Pedro falou com ele assim, você quer contar a sua história? É, porque eu sou herói, eu salvei o povo na enchente, teve uma enchente lá embaixo, e eu salvei. Aí Pedro falou, você quer contar a sua história aqui no céu, para nós? É isso? Ele falou, é. Ele falou, eu vou organizar, mas eu só quero te lembrar uma coisa, Noé vai estar lá. Você tem uma história de enchente, bebê? Vem com a sua história de enchente, que nós temos de uma inundação mundial. Posso contar uma coisa para vocês que eu vi hoje? Várias pessoas hoje, eu e a minha mulher ficamos comovidos de ver pessoas que superaram suas limitações hoje para fazer, sabe o quê? E votar. Gente em cadeira de roda, gente que não aguenta mais apertar um botão, pessoas que tiveram que ir 5, 6, levando a pessoa numa maca. E tem muita gente que está me assistindo aí, ó, que não foi votar. Eu não gosto nem de um, e eu também não gosto nem de outro. E eu vou ficar por aqui mesmo. Preguiçoso, preguiçosa, você está entregando o futuro da sua nação na mão, e é bom eu falar isso aqui agora, porque já passou, então agora já pode ficar com raiva, menos um para me seguir. Meu pai tem 79 anos, foi votar, não precisava de votar, mas foi votar. Deus está dizendo para mim e para você, sabe o que? Você tem altas expectativas sobre mim, mas nenhuma sobre você. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem expectativas sobre mim e sobre você também, você crê nisso? A Bíblia diz que existe uma grande nuvem de testemunhas. Olha para mim, é como se eu e você estivéssemos, porque o assunto agora vai virar a Copa do Mundo. É como se eu e você estivéssemos na Copa do Mundo, nós somos os jogadores principais e o mundo inteiro está nos filmando. Sabe quem está nos vendo o tempo todo? Anjos, demônios, homens, Deus, o próprio diabo, o tempo todo. Se a gente vivesse consciente dessa plateia, que o tempo todo está nos assistindo, nós viveríamos vidas diferentes. Cutuca quem está do lado aí e fala assim, você está sendo observado. Quarto segredo, para a gente não decepcionar com Deus, não tente entender tudo hoje. Tem coisa, gente, que você só vai entender no fim da vida, e tem coisa que você vai morrer sem entender. Uma pessoa perguntou assim, não sei, por que eu divorciei? Falei, porque vocês foram lá no cartório e assinaram o divórcio. Não, eu quero saber o motivo. Falei, eu não sei. Não, porque eu sempre sonhei em ter um casamento lindo, e eu era a última pessoa no mundo que queria ter vivido divórcio. Falei, irmã, com todo respeito, se a irmã ficar presa, agarrada nessa pergunta, você não vai viver, cara.
Vive. Não se defina pelo que aconteceu com você de ruim. Vai viver. Não, mas eu estou presa lá em 1996. Sai daí. Vem para cá. Vem viver. Vem ser feliz. E eu vou dizer mais, hein? Tem coisa que nós não vamos saber nem no céu. Porque céu não é lugar de interrogatório. Lá em João 16, 23, sabe o que Jesus disse? Naquele dia nada me perguntareis. Eu creio que no dia que nós chegarmos no céu, nós não vamos fazer uma pergunta para Ele, nenhuma. Quando nós bater os olhos nele e ver toda aquela glória, aquela beleza, todos os nossos dilemas se resolverão. Eu creio nisso. Não vou sentar com minha mãe, Jesus, senta aqui o senhor, minha mãe. Por que o senhor levou minha mãe quando eu tinha 14 anos? Não tem negócio de levou minha mãe. Não tem isso. Ei, desencana dessa interrogação que te mata, que você vive nela aí. Por que teve isso? Por que teve aquilo? Levanta a cabeça e vai viver. Deus está dizendo para mim e para você hoje, que é para a gente continuar. Olha alguns sinais de desânimo espiritual. Primeiro, dúvida e frieza. Tanta gente cheia de dúvida e frieza espiritual. Segundo, crítica. As pessoas estão críticas, começam a criticar tudo, está tudo ruim. Terceiro, cinismo e indiferença. O culto pode pegar fogo, o ministro de louvor pode sair voando, esse teclado aqui pode tocar o hino dos anjos, nada toca a pessoa vem para o culto, sabe com que atitude? Essa aqui, ó. Quarto, abandono da fé e morte espiritual. Um dos personagens da Bíblia que eu mais amo é Jó. Jó passa muita luta, muito problema, muita dificuldade, e um dia Deus chega para responder as perguntas de Jó. Sabe o que Deus começou a falar? Jó, você entende como que foram feitos os ciclos dos mares? Você entende os pássaros que voam em bando? Jó, você entende as marés? Você entende as montanhas? E começou a falar da natureza. E depois que ele termina de falar de tudo isso, Jó fala assim: não, eu não entendo não. Aí Deus responde assim: se você não entende o que eu estou te falando do mundo criado, você quer me ensinar a dirigir o mundo moral? Você quer me ensinar certo e errado, sendo que você não sabe a diferença entre uma andorinha e um beija-flor? Posso falar uma coisa para vocês? Sabe uma das coisas que mais faz a gente decepcionar com Deus? O senso de justiça dele parece que está estragado. Sabe o que a gente disse? Um amigo meu me falou essa semana que ele ficou nervoso e deu um soco na parede e falou: Deus, um tanto de gente que a gente está querendo que morre e não morre, e gente que a gente amava pra caramba, morre! A justiça de Deus é diferente da minha e da sua. Mas eu tenho uma solução para te dar, e eu preciso que você confie no que eu vou te falar aqui. Um dia haverá um juízo final. As coisas não vão passar batida. Gente, hoje neguinho faz isso aqui, ó. Vira o tapete, varre para debaixo do tapete, depois tampa. Hoje parece que a pessoa está se safando. Hoje parece que o mal está prosperando. Hoje parece que servir a Deus não vale nada. Hoje parece que ser santo é ser trouxa. Hoje parece, mas vai chegar o dia, diz Malaquias, onde Deus fará a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, e todos hão de ver a bondade de Deus na vida dos seus filhos e das suas filhas. Por isso hoje, não fique brigado com Deus. Imagine você brigado com o seu barbeiro, você é homem. Seu cabelo vira o quê? Imagina você brigado com o padeiro, não come pão. Você brigado com o oftalmologista, vai prejudicar seu olho. Se nós ficarmos indignados com Deus, agora Deus não tem medo das suas dúvidas não, tá?
Vocês estão olhando para um cara que eu já fiz muita pergunta séria para Deus. Algumas ele respondeu, outras não. Já contei aqui. O dia que eu perguntei para ele sobre a morte da minha mãe, ele falou: se eu não te der resposta, está tudo bem para você? Eu falei: eu vou continuar te seguindo. Ele falou: então é essa a resposta, eu não vou te dar a resposta. Eu falei: então tá bom, não precisa de resposta, eu vou te seguir do mesmo jeito. Se ele me explicasse, top, mas se não me explicar, eu não vou pôr em xeque a fidelidade de Deus, porque Deus levou a minha mãe. Ele é Deus e eu tenho que confiar que Ele sabe mais do que eu, e Ele pode mais do que eu, e um dia eu vou ver que todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, tudo. Você sabe qual que é a maior consequência ruim de se decepcionar com Deus? E eu vou encerrar com isso aqui. O problema de decepcionar com Deus é que a gente se acha no direito de decepcioná-lo de volta. Eu fui visitar um jovem uma vez, ele estava sumido da igreja. Quando eu cheguei lá, e aí, tudo bem? Aquele papinho meu. Aí eu disse para ele assim: cara, vamos ler a Bíblia? Pega sua Bíblia para mim. Ele falou assim: eu estou sem Bíblia. Eu falei: por quê? Ele falou assim: eu joguei a minha debaixo da cama, eu não leio mais Bíblia. Eu falei: você jogou a Bíblia debaixo da cama? Ele falou: eu estou com raiva de Deus. Aí eu quis rir, porque eu sou uma pessoa muito debochada. Eu quis rir, aí eu resolvi levar a sério aquilo que ele falou. Eu falei assim: não, mas pega ela lá. E ele pegou a Bíblia, eu falei: abre. E eu falei: lê o que você abrir. Ele abriu. Na hora que ele abriu, caiu o texto de Tiago que fala assim: felizes aqueles que suportam a provação, porque depois de aprovados serão bem-aventurados no reino de Deus. Aí eu falei para ele: está vendo? Deus está te falando, feliz aquele que aguenta o sofrimento. Feliz é aquele que passa a dificuldade e não questiona Deus. Feliz é aquele que entende que servir a Deus vale a pena, até quando aparentemente não vale a pena. Não pague Deus na mesma moeda, porque muitas vezes você está entregando a Ele uma frieza e um desânimo, porque você acha que Ele está em dívida com você. Deus não deve nada a ninguém. Eu vou repetir: Deus não deve nada a ninguém. Senão a gente entra nessa de: Deus, o Senhor está sempre em dívida comigo, hein? Cadê a quitação? Não, Ele quitou tudo lá na cruz. Tem gente querendo que Deus faça mais do que Ele já fez. Gente, o dia que Deus colocou o filho dele na cruz, só quem tem filho entende isso. Hoje, o meu filho mais novo, Davi, está completando 19 anos. Um beijo para o Davi, ele está me assistindo. Já imaginou eu pegar um menino que eu criei, que eu amei, falar: vai lá, morre por conta desse bando de demônio aí? Não. Deus sabe o que é sofrer, Deus sabe o que é chorar, Deus sabe o que é a perda. Você sabe por que Jesus falou: se possível passa de mim esse cálice? Não é porque ele estava com medo da cruz, é porque ele nunca tinha vivido um momento de separação entre ele e o Pai. E ele sabia que na cruz ele ia ter que dizer as palavras mais terríveis do mundo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que o Senhor virou as costas para mim na hora que eu mais preciso? Sabe por que Deus virou as costas para Jesus? Para Ele nunca virar as costas para mim e para você. Por isso que a música diz: e Ele está sempre de braços abertos para mim. Sempre. Ah, mas eu não estou sentindo. Aí é outro departamento. Aí você pode vir aqui, enfiar o dedo aqui, ó, que a gente faz você sentir. Que os crentes hoje têm uma sentição que eu vou falar com você. Ah, não, eu não sinto que Deus está me abençoando, eu não sinto que Deus me ama, eu não sinto que eu sou salvo. Me mostra na Bíblia esse versículo. Sinta a sua salvação. Sinta, que sinta o quê?
Ele já fez, acabou, eu creio. Quem crê aqui junto comigo? Pastor, mas eu estou mal, tá? Eu não estou bem, cara. E dependendo do resultado dessa eleição, dependendo do resultado da eleição ou não da eleição, eu quero te falar que você já foi eleito desde a fundação do mundo. Jesus está sentado no trono, Ele governa tudo. Salmo 2 diz assim: por que se enfurecem as nações, e os reis da terra conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido? Do seu trono o Senhor começa a rir. Deus começa a rir de ver a gente agitada igual barata tonta aqui embaixo. Deus ri e fala: lá, está tudo dominado. Ele está com um controlezão remoto desse tamanho na mão dele, ó. Ele aperta o botão, fala: cala a boca, Satanás, aqui, ó, mute. Ele muta o diabo, Ele dá rasteira nas trevas, Ele dá vitória sobre a pobreza, sobre a doença. Esse é o nosso Deus. Ele está aqui nessa noite e Ele está mandando dizer para você: Ele te ama, Ele tem algo novo e lindo para você. Estou respondendo a pergunta: vale a pena ser fiel a Deus? Vale. Só que pode ser que num primeiro momento não vale. Pode ser que no primeiro instante você fale assim: eu tomei prejuízo no início. Aguenta. Isso é igual minissérie. Você tem que esperar os episódios finais para você ver a compensação de Deus chegar. Aguarde. Aguarde. E você verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve.